E agora a gente chega num ponto vital da nossa aula, que é falar sobre a fisiologia da sinapse, porque a partir disso a gente começa a entender o nosso processo normal dessa neurotransmissão como a gente já falou, do sistema nervoso simpático e parasimpático. O que seria uma sinapse? Sinapse é uma junção anatômica e fisiológica que vai ser entre dois neurônios, um neurônio pré e um neurônio pós. E essas sinapses elas podem ser divididas em sinapses excitatórias, ou seja, que vai desenvolver uma resposta que vai ativar, superativar aquele meu órgão, ou uma resposta inibitória, que vai inibir aquele meu órgão. Então, por exemplo, uma resposta excitatória, a gente tem o aumento da minha frequência cardíaca. Então, o meu potencial de ação chega no meu coração e fala, coração, eu preciso que você bata mais rápido. Já uma questão inibitória, que vai chegar no neurônio, vai chegar no meu coração e vai falar, olha, eu preciso que você diminua a frequência cardíaca. Então, essa é a questão da sinapse excitatória e inibitória. A gente entende que a gente recebe um estímulo da minha periferia, que vai através de uma fibra, então uma fibra pré, e ela vai numa junção entre dois neurônios, não é a fibra pós, e acaba desenvolvendo uma resposta. Então, a gente tem também, falando de sinapse, a gente tem dois tipos de sinapse, a sinapse elétrica e a sinapse química. Minha sinapse elétrica ela é um pouco mais rápida do que a minha sinapse química. Então, em tese, ela é um pouco mais eficiente do que a minha sinapse química. Um exemplo claro de sinapse elétrica é no meu coração. No meu coração, a gente tem impulsos elétricos passando a todo tempo, porque meu músculo cardíaco ele precisa contrair a todo momento. Se ele parar, a gente morre. Basicamente, vai ser isso que vai acontecer. E aí, como que acontece essa questão da sinapse elétrica? Ela acontece através de junções comunicantes, ou gap junctions, ou junções gap. Então, são através de estruturas que fazem essa condução desse sinal, que faz com que o sinal ele passe muito mais rápido de um neurônio para o outro. Então, é por isso que ela é um pouco mais efetiva. Já a minha sinapse química, ela depende de neurotransmissores. Só que para isso acontecer, desenvolve uma resposta um pouco mais demorada, porque até esse neurotransmissor ele ser ativado e ser lançado no minha fenda sináptica, né, que é a região entre os neurônios, acaba demorando um pouco mais. E aí uma particularidade da minha sinapse química é que ela depende de um sinal elétrico para acontecer. Então, seja da periferia ou seja do meu sistema nervoso central, vai acabar com que venha um sinal elétrico, porque o nosso sistema nervoso ele é atuado por sistema elétrico, né, por eletricidade, por potencial de ação. Então, acaba acontecendo com que ele chega no meu terminal sináptico, né, do meu primeiro neurônio, do neurônio pré ali, e ele acaba ativando os meus neurotransmissores, para daí ele ser liberado na minha fenda sináptica, e aí ele desenvolver a resposta que ele tem que desenvolver na minha fenda, no meu neurônio pós-sináptico. Daí a gente entende que é exatamente esse processo que eu acabei explicando para vocês. Essa imagem é muito clara. Por quê? Porque quando a gente fala sinapse elétrica, a gente tem essas estruturas, essas junções comunicantes, que faz com que o potencial de ação ele passe muito rápido para aquela região. Já na minha questão da minha sinapse química, a gente demora mais por conta disso, porque a gente tem essas vesículas sinápticas que estão ali no meu terminal sináptico, até ela receber um potencial de ação ali, até ela receber um influxo de cálcio, acaba demorando um pouco mais. E aí a gente entende que meu terminal sináptico é uma região onde vai liberar, essas vesículas vão liberar meu neurotransmissor, para fazer com que ele chegue na minha fenda sináptica. Então, como que vai acontecer basicamente isso? A gente tem a minha membrana, ela é dependente de voltagem. Então, se ela é dependente de voltagem, isso quer dizer que quando tem um potencial de ação passando naquela região, quer dizer que eu vou ter a permissão da passagem de íons, principalmente o íon de cálcio, que aí faz com que esse íon de cálcio entre dentro do meu neurônio pré-sináptico e acabe estimulando essas vesículas a liberarem o seu material que tem lá, o meu neurotransmissor específico. Então, como que vai acontecer? A gente tem um potencial de ação chegando, e esse potencial de ação chegando, ele abre meus canais de cálcio, o cálcio entra na minha célula nervosa, vai na minha vesícula e fala, vesícula, eu preciso que você libere os neurotransmissores necessários para aquela resposta. E aí minha vesícula ela começa a migrar para a minha membrana, para a minha porção inferior da minha membrana. E aí quando ela migra, quando ela chega naquela região, ela se ancora a uma proteína
uma proteína de ancoragem. E essa proteína ela é responsável por abrir essa vesícula. Quando ela abre, ela expõe todo o seu material, seu neurotransmissor, seja adrenalina, noradrenalina, acetilcolina, que são os principais, falando desse sistema nervoso periférico, né? Então a gente entende que quando ele abre, ele acaba sendo liberado no neurotransmissor, meu neurotransmissor vai meu neurônio pós-sináptico e acaba indo no seu receptor específico. Então, vocês conseguem entender que a gente, para ter uma sinapse elétrica, uma sinapse química, a gente necessita de uma sinapse elétrica? Então, basicamente, vai ser isso que vai acontecer. No terminal pós-sináptico, ele vai ter essa função de vai liberar a minha membrana, né? Vai liberar meu neurotransmissor. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter essa liberação através de proteínas. Essas proteínas vão estimular com que saia para a minha fenda sináptica e vai chegar no meu próximo neurônio. E aí, como que acontece a transmissão do impulso nervoso, que é o principal motivo de a gente entender como que funciona a sinapse? Então, a gente entende que a gente tem uma resposta e essa resposta ela desenvolve um potencial receptor. E aí, um exemplo clássico, quando você toca na sua pele, você sente que você está tocando. Mas para isso se tornar um potencial doloroso, uma resposta dolorosa, né, um estímulo doloroso, acaba fazendo com que esses potenciais que chegaram, ele precisa atingir um limite, um limiar, para daí ele gerar um potencial de ação. Que aí quando a gente tem esse estímulo, a gente acaba liberando ali o canal de sódio, acaba abrindo o canal de sódio, abrindo o canal de potássio, para daí a gente desenvolver um potencial de ação. Então, como que vai acontecer? A gente tem fases durante meu potencial de ação, minha transmissão desse impulso nervoso. A primeira fase é quando a minha célula está relaxada, ela está ok, ela está sem passar nenhum potencial de ação naquela região, então ela está em potencial de repouso, ela está lá quietinha, tranquila, sem fazer nada. E como é quietinha, sem fazer nada? É quando no exterior da minha célula eu tenho mais íons de sódio e no meu interior eu tenho mais íons de potássio. Quando a gente tem uma despolarização, que é despolarizar os polos, o que vai acontecer? Eu vou abrir meu canal de sódio, meu sódio vai entrar na minha célula e, consequentemente, eu já estimulo a minha repolarização. Só que calma lá. Essa despolarização é quando o potencial de ação está passando exatamente naquela porção. Porque o que a gente entende quando a gente fala a estrutura do neurônio? A gente entende que a gente tem as bainhas de mielina e a gente tem pequenos espaços entre essas bainhas de mielina, que são os nódulos de Ranvier, que são estruturas responsáveis por fazer com que esse estímulo ele passe mais rápido. E qual que é a função da minha bainha de mielina? A função da bainha de mielina é fazer justamente com que a gente consiga fazer um conduíte. É como se a gente estivesse pensando num fio nervoso. É como se ele fizesse esse isolamento dessa despolarização, desse potencial de ação, e ele acaba não, entre aspas, fugindo para outro local. Então, quando a gente tem essa despolarização, passou naquela estrutura nervosa, agora essa estrutura que acabou de sofrer esse potencial de ação, ela precisa voltar para o seu potencial de repouso. E como que isso vai acontecer? Eu tenho uma abertura de canais de potássio. Então a gente vai fazer essa alteração. Estava entrando muito sódio, agora vai sair potássio. Isso é o processo de repolarização inicial. Para daí, posteriormente, a gente ter a formação do potencial de repouso, que é quando minhas polarizações elas voltam ao normal. Então meu potássio começa a voltar novamente para a célula e meu sódio começa a sair da célula nervosa. Então a gente tem essa inversão dos íons. E isso é a transmissão desse impulso nervoso.